Eles chegaram. A França estreia na Copa do Mundo com um grande resultado. E hoje eu vou falar alguns apontamentos táticos sobre esse jogo, como a equipe iniciou a partida, como foi se adaptando no decorrer dela e como construiu esse resultado. Bom, pessoal, eu sou o Rian, sou analista de desempenho, para quem não me conhece. Eu vou falar um pouco sobre esse França e Senegal, mas falando sobre o lado da França, sobre como a equipe se comportou com bola e como construiu esse resultado, né, impactante nessa estreia de Copa do Mundo. Primeiro, a gente pode iniciar falando que a França é parte de um 4-2-4, tão falado aí por conta da seleção brasileira, mas é um 4-2-4 com grande mobilidade, com a linha de 4 defensores, com Upamecano e Saliba como centrais, Theo Hernandes e Koundé como laterais, além do Maguinã no gol. Tem uma dupla de volantes com Tchouaméni e Rabiot, uma dupla muito boa, com o Rabiot com muita mobilidade. E no ataque, Doué, Mbappé, Dembélé e Olise, né, que é um quarteto muito letal, muito forte, muito móvel, com capacidade de finalização e tudo mais. Mas esse time não se comporta dessa forma, é um time muito móvel, se move bastante, principalmente esse quarteto de frente. Por isso, vira um time imprevisível, um time que dificulta muito as ações defensivas dos adversários. De início, eu identifiquei que a equipe tinha uma movimentação interessante para fazer o Mbappé ter situação favorável para se desmarcar. O que era que acontecia? O Olise, ele se desmarcava muito para corredor central, enquanto o Rabiot se desmarcava muito para fora, para o lado esquerdo do campo, fazendo o Olise virar quase um segundo volante junto com o Tchouaméni. Isso gerava, a gente vai ver, um Mbappé com espaço, né? Ele ficava praticamente aqui com dois defensores, já que o Dembélé fixava um defensor de um lado, o Doué fixava o outro, e a dupla de médios era fixada e tinha que manter a atenção aqui do Rabiot, que circulava para fora, e do Olise, que buscava esse corredor central. Se esse médio não mantivesse essa vigilância no Olise, o Olise ia ter esse espaço aqui sozinho, no corredor central, para ficar de frente, e ele de frente tem uma capacidade de passe, uma capacidade de finalização absurda. Então acabava que gerava esse salto, essa vigilância, e gerava o Mbappé em uma situação, ele com dois defensores, sempre rompendo nas costas da última linha. Por sinal, a equipe de Senegal foi muito bem nesse sentido no início do jogo, não defendendo esse espaço de profundidade, os passes acabavam entrando, mas a equipe conseguia fazer as coberturas muito bem, com o Diakate, com o Koulibaly, foram muito bem, muito positivos nesses duelos, e acabaram impedindo o Mbappé de fazer os gols, também muito por conta dos erros do Mbappé de domínio e de assertividade nas finalizações. E, como eu já havia dito, o Rabiot se desmarcava para o corredor lateral, fazendo uma superioridade com o Theo e o Doué de um lado, mas ele não fazia isso para ter posse, para ter alguma coisa específica do lado, é mais para arrastar e fixar jogadores para gerar o corredor central livre. E o Olise fazia isso do outro lado, saindo da direita para dentro, né, pro corredor central. A partir do momento que o time baixa o bloco, o time do Senegal baixa o bloco, a equipe se estrutura na sua segunda fase mais conhecida, que é uma estrutura de quase um 3 um 6 que tem muita mobilidade, isso que é muito interessante. Mas um ponto que eu achei muito estranho nessa primeira etapa é que o time tem uma baixa rotatividade, uma baixa intensidade, parecia que a qualquer momento poderia fazer o gol. Criou algumas chances, mas nada se compara ao segundo tempo, onde a equipe aumentou as ações, aumentou a intensidade, aumentou o controle do jogo e conseguiu gerar os gols. Então a equipe, o Tchouaméni baixava entre os dois zagueiros, fazia uma saída de três, o Rabiot ficava quase sozinho aqui nesse corredor central, mas a gente vai ver que ele não ficava sozinho. E aí os laterais subiam, com o Theo dando amplitude do lado esquerdo e o Koundé ficando no meio espaço, com o Olise bem aberto. Por dentro a gente tinha o Doué, o Mbappé e o Dembélé, mas a gente vai ver o papel do Doué e o do Dembélé bem interessante. Eles não ficavam estáticos e sempre buscando fixar, atrair através desses apoios dele para dentro, para gerar o Mbappé em situação de ruptura, em situação de 1 contra 1, nessa última linha de 2 contra 1, que ele é fenômeno rompendo nas costas e atacando espaço. A gente vai ver que o movimento que eu citei, que é interessante, é esse movimento do Doué e do Dembélé vindo para dentro, ficando quase como médios. O Doué faz esse papel muito interessante, é um jogador muito, muito bom, que às vezes a gente não vê tanto
né, em situações de 1 contra 1, que quando ele pega ele tem muita qualidade, mas ele se movimenta muito, gera muito espaço, baixando no corredor central, baixando no corredor lateral, fixando defensores, e eles fazem quase esse tripé junto com o Rabiot e o Dembélé, o Mbappé aqui no sentido da profundidade. Aqui o Koundé ficava junto com o Olise, mesmo tendo ações impactantes no primeiro tempo, não estava fazendo um grande jogo, muito por conta de como o sistema estava lidando com ele, de como o Senegal foi muito bem no jogo até certo momento. Eu estava anulando essa situação do Olise, se não me engano era o Sané, baixava muito aqui, então fazia essa dobra de marcação junto com o lateral, gerava dificuldade para o Olise, mas a gente vai ver isso no segundo tempo, que isso mudou, e foi, acho que, o grande divisor de águas para a França conseguir o resultado positivo. Bom, o que a França fez, né, no segundo tempo para mudar a estrutura um pouco, não mudar a estrutura, mas mudar um pouco o que estava fazendo para conseguir construir esse resultado que não estava saindo. A equipe às vezes gerava ruptura, gerava situações por Mbappé, só que acabava não conseguindo finalizar em gol, não conseguindo chegar, e também estava cedendo contra-ataques. Se o Senegal tivesse um pouquinho mais de qualidade, um pouquinho mais de capricho, conseguiria finalizar, fazer os gols. Principalmente com o Nicolas Jackson, situação de ruptura, que ele acelerava um pouco demais, ficava impedido, situações que ele saía e acabava trombando com a grande partida do Upamecano nessas coberturas. É um zagueiro que eu tenho algumas ressalvas, mas como esse jogador de cobertura e tá na sobra, ele foi absurdo, usando posição física, desarmando, bloqueando finalização, bloqueando situação de condução. Ele foi absurdo na partida. E do outro lado também o Koulibaly foi absurdo também, como defensor do Senegal até certo ponto da partida. E o que, né, chegando aqui, o que a França fez para mudar esse panorama do jogo? Ele inverteu o Olise e o Dembélé de posição, trazendo o Olise para dentro, o Dembélé para amplitude e tirando um pouco o Koundé dessa última linha, trazendo o Koundé aqui para mais próximo do Upamecano como realmente um lateral, sem ficar atuando nesse meio espaço na última linha. Isso gerou mais jogo pelo Olise, Dembélé, quando ele recebia a bola e conseguia acionar o Olise mais rapidamente, sem tanto essa condição de estar isolado na ponta. Também o time do Senegal foi cansando, o Sané já não estava baixando tanto, né, nesse corredor para fechar, fazer linha de 5. E acabou que foi surgindo as oportunidades naturalmente. O Olise, se ele ficar de frente, se ele ter essa condução para dentro, ele é muito letal para finalização, com assistência. Foi assim que saiu o gol, né? O Olise por dentro, recebendo essa posse. E aí o Mbappé sempre esperando a ruptura. Ele é um jogador que essa França vai gerar muita situação de finalização para ele. A intenção desse time, com o Olise, com o Dembélé, com o Doué do outro lado, tudo para gerar situação de finalização para ele, para gerar questões de ruptura. E ele acabou errando em algumas, mas uma hora ele acertar. É das questões dessa França, uma hora eles vão acertar, então você tem que ser letal quando ter suas oportunidades. Eles vão ter a deles, e o Dembélé, o Olise, o Mbappé são letais. Eles podem perder 1, 2 chances, mas na terceira, na quarta eles vão fazer. Foi o que aconteceu. O Olise recebeu nesse meio espaço aqui e o Mbappé fez a ruptura. E aí o Mbappé conseguiu finalizar e abrir o placar. Essa França vai gerar muita situação de finalização para ele. Tanto em situação de transição, tanto nesse ataque posicional, arrastando para deixar essa última linha insegura com ele, para ele conseguir fazer essas rupturas. E ainda os outros jogadores que tem com ele tem muito poder de decisão. O Olise fez uma partida absurda, mesmo sem gols. O passe que ele deu no primeiro gol, a forma como ele lida com os dribles dele, a condução dele para dentro. Dembélé nesse fala, é um jogador que amadureceu muito, tem tido um papel tático ainda maior desde que está no PSG, guiando a equipe. A gente vê em muitos momentos com uma comunicação verbal muito alta, guiando a construção da equipe, onde a equipe tem que circular a posse, quando tem que acelerar, quando ele tem que receber a posse. E é um time que se movimenta muito. Rabiot baixando em corredor lateral, Tchouaméni virando esse terceiro zagueiro, Doué virando médio, o Olise circulando para dentro como meia. O Dembélé pode jogar de 9, jogar aberto na esquerda e na direita. É um time muito, muito... que lembra até um pouco o PSG nessa situação de poder variar, e o Mbappé sempre sendo esse cara, né? Acionando em pintura, que é o que ele faz de melhor. Então é isso, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Comente o que você achou dessa partida, como você acha que essa França chega para os próximos jogos, se for um jogo à parte, nessas situações aí por Mbappé, se esse é o modelo que a França vai imprimir no decorrer dos jogos, ele vai ter mais, se contra a Noruega, que é um adversário muito interessante que eles vão enfrentar,
se eles vão ter esse mesmo nível de dificuldade. Então é isso, tamo junto, valeu!